Então vamos iniciar essa reunião pedindo proteção, esperança, fé e energia aos nossos mentores, que as pessoas possam ser envolvidas por uma aura de energia positiva e que essa energia venha a transmitir e receber esperança de um futuro bom e positivo para cada um, e a correção dos erros e problemas da nossa sociedade brasileira, ou seja, das pessoas que aqui habitam. Então vamos começar aqui lendo um Pai Nosso. Ó Pai e Mãe do Cosmos, origem nossa, direciona a tua luz dentro de nós, tornando-a útil. Cria teu reino de unidade agora, que somente o teu desejo possa atuar dentro e junto ao nosso desejo, assim como em todas as ondas de luz, em todas as suas formas. Provê para cada dia tudo o que assimilamos em pão e entendimento. Desfaz os laços dos enganos que nos prendem, assim como nós liberamos as amarras com que aprisionamos os enganos dos nossos irmãos. Amém. Vamos abrir aqui o Evangelho. Caiu aqui para nós algo muito importante: a beneficência. A beneficência, meus amigos, vos dará nesse mundo as mais puras e as mais doces alegrias, as alegrias do coração, que são perturbadas, que não são perturbadas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Ó, pudesseis compreender tudo o que encerra de grande e de suave a generosidade das belas almas. Esse sentimento que faz com que se olhe outrem com o mesmo olhar como o qual se olha a si mesmo, que se desnude com alegria para vestir seu irmão. Pudesseis, meus amigos, não ter mais doce ocupação que a de fazer os outros felizes. Quais são as festas do mundo que poderíeis comparar a essas festas alegres, quando, representantes da divindade, entregais a alegria a essas pobres famílias que não conhecem da vida senão as vicissitudes e as amarguras? Quando vedes, de súbito, esses semblantes descorados iluminarem-se de esperança, porque não tinham pão, esses infelizes e suas crianças, ignorando que viver é sofrer, gritavam, choravam e repetiam estas palavras
que penetravam como agudo punhal no coração materno. Eu tenho fome, ó, compreendei quanto são deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria onde, um instante antes, não via senão desespero. Compreendei quais são as vossas obrigações para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio. Ide em socorro das misérias ocultas, sobretudo porque são as mais dolorosas. Ide, meu bem-amados, e lembrai-vos destas palavras do Salvador. Quando vestirdes um desses pequeninos, pensai que é a mim que o fazeis. Caridade, palavra sublime que resume todas as virtudes. Tudo deves conduzir os povos à felicidade. Em te praticando, eles criarão para si alegrias infinitas para o futuro. E durante seu exílio na terra, tu lhe serás a consolação, o antegozo das alegrias que gozarão mais tarde, quando se abraçarão todos juntos no seio do Deus de amor. Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de felicidade que desfrutei sobre a terra. Possam meus irmãos encarnados crer na voz do amigo que lhes fala e lhes diz: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Ó, quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar abaixo de vós. Vede quanta miséria a aliviar, quantas pobres crianças sem família, quantos velhos que não têm mais um só mão amiga para os socorrer e lhes fechar os olhos quando a morte os reclame. Quanto bem a fazer, ó, não vos lamenteis, mas ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai a mancheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro a todos aqueles que, deserdados dos bens desse mundo, definham no sofrimento e no isolamento. Colhereis nesse mundo alegrias bem suaves, e mais tarde só Deus o sabe. Vamos analisar e comentar aqui essa primeira parte da beneficência. Então, algo que tu faz de forma espontânea e sem querer uma contraprestação é algo que deve engrandecer a pessoa e trazer satisfação a ela. Aquela ajuda de quem naquele momento necessita. Essa é uma alegria para aquele que dá e para aquele que recebe. Então aqui é suave a generosidade. E ela traz alegrias ao pensamento e à alma. Então isso é importante. Quando, se é possível, se fazer a caridade com uma palavra, com um gesto, com uma ação, com uma doação, porque isso, para aquelas pessoas de bem, trará uma alegria, uma satisfação e um reconhecimento
ainda maior diante da sua missão na Terra. Então, essas boas ações, quando nós fazemos, se transmutam em uma grande alegria para aquele que recebe, pois muitas das pessoas vivem uma vida, como ele diz aqui, de vicissitudes e amarguras. Então, qualquer gesto caridoso para quem enfrenta dificuldades no dia a dia e já nasceu na dificuldade, principalmente, muitos, qualquer tipo de ajuda é motivo de satisfação, tanto para aquele que recebe quanto para aquele que dá. Claro que muitas vezes as pessoas são ingratas ou não sabem demonstrar aquela ajuda que estão recebendo, não têm o conhecimento necessário de agradecer toda aquela assistência que está sendo lhe dada, ou faz mau uso dela. Principalmente pode acontecer nos serviços públicos e nos demais benefícios assistenciais que o Estado brasileiro concede a alguns. Às vezes essas pessoas são mal agradecidas e outros até utilizam sem necessitar, cometendo todo tipo de fraude. Então, quer dizer, se tu está tirando ou onerando aquele bem, talvez alguém esteja precisando, e mesmo que não precise, mesmo que não esteja ninguém precisando, tu está lesando a sociedade brasileira, que nem a gente tem observado aí acontecer em alguns benefícios concedidos. É uma pena, porque depois isso é a primeira oportunidade para aquelas pessoas, principalmente que têm autoridade, para apresentar esses dados e retirar esses benefícios. É o que a gente tem visto na nossa sociedade, infelizmente. E aí, depois, essa pessoa vai ficar sem amparo. E todos vão sofrer as consequências disso, de forma principalmente financeira e sem acesso a serviços, que são uma forma que o Estado tem de caridade com seus concidadãos, e que nós devemos respeitar e valorizar tanto as pessoas como as instituições que fazem esse trabalho e apoiar o trabalho dessas políticas sociais, que é uma forma também de caridade ao seu povo. Mas muita gente é ingrata, muitos por defeitos morais e outros por ignorância ou radicalismo. Então, quando tu realiza algo de bom, de beneficente a alguém, os semblantes descorados iluminam-se de esperança, ou seja, a pessoa surge com mais fé na vida, com aquela atitude positiva do seu semelhante. Isso é muito bonito e isso que é o motivador para a pessoa continuar a viver. Porque ninguém quer sofrer, ninguém quer viver no sofrimento, pois a gente já tem várias dificuldades a enfrentar na nossa vida material. Então tu vê pessoas que conseguiram, pela ajuda de outros, ter uma vida digna, e tu vê outras pessoas que morreram na desesperança, porque sofreram muito sem ter esperança numa vida melhor, numa vida de saúde, numa vida digna, e não o conseguiram. E morreram, muitos até jovens, sem conseguir desfrutar nessa vida uma vida de qualidade, uma vida de respeito, uma vida boa, uma vida com o mínimo para se viver.
É o que a gente tem observado hoje. Cada um sabe aquilo que viu e aquilo que sente. Não se precisa explicar nada. Por quê? Porque essas pessoas, como diz aqui, elas estão num momento e vivem num constante desafio e desespero. Então, aqueles que podem ajudar, até mesmo com políticas públicas ou com a sua dedicação, numa fração de alguns minutos ou horas, será um grande mérito. Será algo proveitoso. E ela fazendo isso, algumas pessoas quando fazem esse tipo de boa ação, elas trazem um retorno automático na sua alma, no seu pensamento, na sua mente. Depois aqui, o que está ligado diretamente à beneficência é a caridade. Por quê? As pessoas e os espíritos, eles fazem parte da mesma unidade. E aí pode acontecer que futuramente tu encontre as pessoas que tu poderia ou deveria ter ajudado. E aí vocês irão se encontrar, talvez em espírito, e aí vem aquela insatisfação. Por que eu fui tão tolo? Por que eu não ajudei essas pessoas? Quanta bobagem, quanta besteira, quanta asneira eu fiz. Ou prejudiquei, ou não ajudei quando podia ajudar, ou tinha dever de ajudar e não fiz. Isso é um arrependimento total, porque todos irão desencarnar e as faltas serão trazidas e as pessoas terão que pagar um preço. Não um preço apenas como uma punição, mas um preço para que o espírito se desenvolva. Porque se não há cobrança, se não há punição, então todo mundo ia ficar no mesmo grau de evolução, algo que não é correto. Deus é misericordioso, mas Deus nem vai, na verdade, prestar atenção em ti. Ele segue as leis divinas. Os espíritos superiores, esses sim, eles irão lhe tomar conta das tuas ações. E aí, talvez tu tenha muita dívida a pagar. E isso é uma dívida de muito arrependimento, remorso e amargura. Uma insatisfação terrível de não ter feito, no momento oportuno, o mínimo que deveria ter sido feito. Todo gesto bom é um gesto necessário e pode trazer um resultado positivo. Saiba disso. No mínimo, a pessoa tem que perguntar: posso ajudar? Querem ajuda? E escutem a sua resposta. Se o bem
não fosse o fim da humanidade, não haveria razão de existir a própria humanidade. Não teria por que uma pessoa gestar, passar 9 meses da barriga de uma mulher, um espírito encarnar nesse corpo, ter todo o crescimento de um bebê, de uma criança, de um adolescente, de um adulto, de um idoso, para depois isso não ser para a construção de algo melhor e de algo bom. Se o objetivo não fosse o melhoramento moral e o bem das pessoas, de um modo geral, não haveria razão para existir o planeta Terra e as próprias pessoas, os próprios seres vivos que aqui existem. Essa é uma questão de inteligência, não de lógica. Então, o fim é esse objetivo, é construir uma sociedade melhor. Para construir uma sociedade melhor, nós precisamos de pessoas melhores, pessoas mais corretas, mais justas, mais honestas. Algo que ainda falta muito para nós brasileiros, infelizmente. Vamos ler mais um pedaço da oração. Venha o vosso reino. Senhor, destes aos homens leis cheias de sabedoria e que fariam a sua felicidade se as observassem. Com essas leis fariam reinar entre eles a paz e a justiça. Se entre ajudariam mutuamente, em lugar de se prejudicarem como o fazem. O forte sustentaria o fraco, em lugar de esmagá-lo. Evitariam os males que engendram os abusos e os excessos de todos os gêneros. Todas as misérias deste mundo vêm da violação de vossas leis, porque não há uma só infração que não tenha consequências fatais. Isso mesmo. A nossa conduta tem um resultado, e esse resultado pode ser bom ou ruim. Então vamos pedir fluidificação, o bem das pessoas, o desenvolvimento da sociedade brasileira, a caridade, a beneficência, a alegria e a paz das pessoas do Brasil. Muito obrigado, Senhor, que assim seja.